a reflexão, o modo reflexivo de ser, é especificamente o modo ôntico de ser, né? O modo ôntico de ser se constitui como um modo de ser aonde se constituem sujeito e objeto. O sujeito é espectador de objetos e isso é a reflexão, né? O modo ontológico de ser, o modo de ser do acontecer, o modo criativo de ser, o modo gestaltificativo, né, se caracteriza por ser pré-conceitual. Isso é muito importante, né? É a característica pré-conceitual do modo ontológico de ser. Quer dizer, o modo ontológico de ser vigora enquanto não vigora a conceituação. A conceituação é o término da vigência do modo ontológico de ser no episódio da ação. As possibilidades se desdobram, né, como forças criativas, pré-reflexivas, né, e elas, no seu desdobramento, constituem a ação, especificamente, né? E, ao término do seu desdobramento, elas sofrem um processo de conceituação. Conceituação quer dizer poda, quer dizer cortar, né? Então, as possibilidades são como que podadas, cortadas, né? É por quê? Porque elas são forças. Então, elas se exercem como forças e elas vão perdendo a força. À medida que perdem a força, elas fenecem e elas são podadas, né? O trabalho do conceito mais ainda vai ampliar essa poda, né? Até que só fique um eixo do que era a ação constituído por sujeito e objeto. E aí, com a conceituação, se transitou do modo pré-reflexivo, do modo pré-conceitual, para o modo conceitual, né? Porque acontece a conceituação. E a conceituação é um empobrecimento, uma esquematização, uma caricaturização da ação. Quer dizer, na conceituação, a poda das possibilidades significa uma supersimplificação da ação, porque ela é um corte da riqueza das possibilidades, né? Então, passa-se nesse momento do pré-conceitual para o conceitual, né? Mas, enquanto dura o transjeto da ação, a ação é pré-conceitual, concluindo-se quando acontece a conceituação, porque aí se transita para o modo coisa de ser, né? O modo ontológico de ser é o modo de ser da gestaltificação, em todos os seus sentidos, né? Quer dizer, a gestaltificação é o processo de criação do vir a ser da ação. O processo criativo da ação é gestaltificativo, né? E isso, a gestaltificação, é o que se chama de implicação, né? As possibilidades em cada episódio da ação são múltiplas forças, são infinitamente múltiplas, né? Mas as possibilidades competem e argumentam entre si, segundo a ótica de Brentano. Como elas são lógicas, elas argumentam entre si. Elas são forças lógicas
e elas competem e argumentam entre si durante o processo da ação. Nesse processo de competição e argumentação, elas constituem dominâncias que são plexos de possibilidades. Isso são as gestalts, né? Então, elas constituem dominâncias que são plexos de possibilidades que vão se sucedendo, né? Então, quando um conjunto de dominância desses, na vivência da ação, né, é preendido cognitivamente, essa preensão é o que se chama de compreensão. Então, a compreensão é uma característica própria da gestaltificação, é uma característica própria da implicação, é uma característica própria do modo ontológico de ser, que se dá pelo desdobramento de plexos, de gestalts, né? A palavra plexo em latim quer dizer plic, que dá origem à multiplicidade, à pluralidade, né? E o plexo é a organização de uma multiplicidade de possibilidades que se constituem cognitivamente com compreensão. De modo que, na ação, o modo ontológico de ser se constitui como implicação, ou seja, como gestaltificação, e se constitui como compreensão, né? Então, essas são características do modo ontológico de ser. Porque o modo ôntico, como está fora desse processo da implicação, é o processo da explicação. O modo ôntico de ser, o modo coisa de ser, o modo de ser do fato, da coisa, é o modo de ser da explicação, porque ele está fora da implicação, né? No modo ôntico de ser não há constituição da compreensão. A compreensão não se constitui no modo ôntico de ser, não se constitui na relação sujeito-objeto. O que quer dizer? A gestaltificação não se dá no modo ôntico de ser. A gestaltificação é própria do modo ontológico de ser. A vivência da ação no modo ontológico de ser é que constitui a implicação, a gestaltificação, né? De modo que a gestaltificação é própria do modo ontológico de ser. É fácil dela acontecer porque ela é uma força, né? Então é uma força que emerge, é uma força que brota, é uma força que sempre está pressionando para se expressar, né? E se expressar com compreensão e musculação, mas antes como implicação, né? E é importante a gente entender também que o modo ontológico de ser é o modo dialógico de ser. É especificamente o modo dialógico de ser. Isso quer dizer o quê? Né? Que no modo ontológico de ser não existe relação sujeito-objeto, mas existe relação eu-tu. Então, o que caracteriza o desdobramento de possibilidades é que ele se dá como relação eu-tu no modo ontológico de ser, que é o modo de ser da ação. No modo ôntico de ser, não se dá a dialógica, não se dá a relação eu-tu. O modo ôntico de ser, é o modo coisa de ser, não é
um modo de ser dialógico. E por isso ele se constitui em sujeito e objeto, que são relação eu-isso, relacionamento eu-isso. O relacionamento eu-isso é característico do modo ôntico de ser, do modo coisa de ser, que não é dialógico, é relação eu-isso. No modo ôntico de ser, vigora o sujeito e o objeto, a teorética, o comportamento, a prática, ou seja, a utilidade, a causalidade, né? O sujeito e o objeto são típicos do modo ôntico de ser e não do modo ontológico. No modo ontológico vigora a relação entre o eu e o tu, que constitui o modo ontológico como um modo dialógico por excelência, né? Então, nesse modo dialógico, eu e tu se aproximam, né? Há uma provocação recíproca entre eu e tu, e eles constituem entre eles a esfera do dia, a esfera do compartilhamento, a esfera do a esfera da interação. E se dá a interação entre eu e tu, que é o que nós chamamos de dialógica.